Hoje nós vamos estudar um assunto muito atual, um assunto bem antigo, mas ao mesmo tempo atual na nossa humanidade, que é sobre o duelo. Esse assunto ele está no capítulo 11, amai os vossos inimigos. Nós vamos estudar esse assunto com base no Evangelho, ou seja, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, Pai de infinita bondade, mais uma vez, Senhor, nos prontificamos diante de Ti para Te pedir a Tua paz, a Tua bênção de paz, Senhor, de harmonia para os nossos corações. Queremos Te pedir, Pai de infinita bondade, a Tua bênção de misericórdia para todas as criaturas do universo, principalmente aqueles que são ignorantes às Suas leis, ou seja, aqueles que não aceitam as Suas leis, ignoram-as. Derrama, Senhor, de infinita bondade, a Tua misericórdia divina sobre os nossos irmãos que estão desencarnando da Covid-19, que não estão tendo tempo de ver, de dialogar com seus familiares antes de voltar. É para eles, Senhor, de amor infinito, que nós vos pedimos. Jesus, Mestre querido, irmão maior, nos abençoe, Senhor Jesus, nos encoraje para que a gente possa seguir adiante com os nossos ideais, com os nossos objetivos, que é de Te seguir as Tuas pegadas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos, por mais uma oportunidade de poder estudar a doutrina espírita, de poder estudar um tema muito interessante para a nossa vida. Que a paz esteja em nossos corações, que Maria Santíssima, Maria Nossa Senhora Aparecida, a mãe, a padroeira do Brasil, possa abençoar a nossa pátria, possa abençoar as nossas crianças, por ser também o Dia das Crianças. Envolve Maria Santíssima, envolve Maria Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Todos esses seres pequeninos, inocentes, de um coração sem mágoa e sem ódio. Obrigado, Senhora de infinita bondade. Obrigado, irmãos e amigos, por esta oportunidade. Muita paz e muita luz, hoje e sempre, graças a Deus. O duelo.
Então, o duelo só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas. O que são as asperezas? As asperezas são as amarguras, os obstáculos que a vida nos proporciona. E o duelista, ele é grande para Deus, que é o pequeno aqui na terra. Aquele que quiser ser grande para Deus, primeiro precisa ser pequeno aqui na terra. Deixa eu fixar aqui o tema para quem vê, quem for entrando possa saber o que a gente está falando. Então, continuando. O duelo, ele é acompanhado do orgulho, do egoísmo, da prepotência, de todos os males contrários ao bem. O que é o orgulho? O que é o duelo? O duelo nada mais é do que uma rivalidade que a gente planeja, que a gente se planeja. É uma vingança, o duelo é um tipo de vingança. Que você, no momento de uma raiva, você não consegue superar o seu adversário, então você se planeja para se vingar de algo que lhe ofendeu, de alguma coisa, de alguém que feriu o seu orgulho. Então o duelo é o orgulho ferido. E só é grande, como ele começa aqui dizendo, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem. Ou seja, só é grande aquele que consegue perdoar, aquele humilde, aquele simples de coração. Esse é grande para Deus e pequeno para os orgulhosos. Mas o importante é a gente ser grande para Deus. Que importa a gente ser grande para os orgulhosos e pequeno para Deus. A gente ser grande, ser pequeno para Deus, é a gente ser orgulhoso, prepotente, avarento, preconceituoso, todas esses adjetivos ruins que atrapalham o nosso progresso espiritual. Quem é detentor dessas características, desses males, são pequenos para Deus. Pode ser grande para os orgulhosos, para o poder aqui na terra. Porém, para Deus, não tem virtudes. Só quem é grande para Deus são os virtuosos. Quem são os virtuosos? São aqueles que praticam a caridade aqui na terra, que praticam o bem para com o seu próximo, que ama, que perdoa, que se humilha diante dos agressores. Então, verdadeiramente é grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve produzi-lo
há um objetivo, faz pouco caso das asperezas, ou seja, faz pouco caso das amarguras que a vida lhe proporciona. Nós precisamos, o humilde, quem quer crescer para Deus, quem quer evoluir, ele precisa encarar essas amarguras que a vida lhe proporciona. Essas amarguras, esses obstáculos. Precisamos superar os obstáculos que essas asperezas, essas dificuldades nos proporcionam. Então, continuando a mensagem. Jamais a aspereza do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças. O que são as sarças? As sarças nada mais é do que umas ervas daninhas que são rasteiras. O que é que essas ervas daninhas provocam nas pessoas? Então elas nos enrolam nos pés. Ela nos sufoca. As ervas daninhas, elas nos atrapalham, que são as sarças. As sarças, ela está representando aqui as coisas ruins do mundo, que a gente acha que são bom. A felicidade ilusória. Então, e os espinhos da senda. Ou seja, só é verdadeiramente grande aquele que encara os espinhos da vida, que encara as sarças no caminho da vida. Só é verdadeiramente grande para Deus aquele que encara face a face as sarças e os espinhos. Aqueles que seguem o caminho estreito da vida e não se deixa levar pelo caminho largo das facilidades. É esse o maior duelo que a gente deve travar contra nós. Alupre Silva. Seja bem-vindo, meu irmão. Muita paz no seu coração. Nós estamos estudando o duelo que está no capítulo de amar os vossos inimigos, capítulo 11. E nós estamos aqui falando sobre as dificuldades que a gente deve enfrentar para conquistar a nossa evolução espiritual. Nós iremos enfrentar muitos desafios, muitos desafetos. Iremos seguir caminho cheio de torturas, de amargura, de dificuldade. E esses caminhos, quando nos proporciona essas dificuldades, ele tem algo a nos dizer. É porque nós somos devedores e precisamos segui-lo, para que a gente possa adquirir a felicidade no mundo espiritual. Então, qual o nosso objetivo que a gente tem diante dessas amarguras que a vida nos proporciona? O nosso objetivo, meu irmão, é seguir Jesus. Esse é o objetivo maior de toda a humanidade, daqueles que querem a felicidade eterna, é seguir Jesus. Então, quem segue Jesus deve colocar em mente e não esquecer jamais de que não vai ser moleza. Quem segue Jesus não vai ter moleza na vida.
Porque o próprio Jesus não teve moleza. Jesus sofreu muito porque Jesus seguiu o caminho da retidão, o caminho do amor. E as coisas mundanas não nos proporcionam essa felicidade eterna. Então, quem quiser seguir Jesus, terá que botar em sua mente que não vai ser mole. Vai ser dureza. Vai ter muitos espinhos. Vai ter muito obstáculo na vida. Vai ter pedras. Vai ter alguém com obstáculos, com piquete em seu caminho, para lhe impedir de você seguir a caminhada evolutiva. Mas nós precisamos colocar em nossa mente e em nosso coração que o nosso maior ganho é a nossa felicidade espiritual. Meu irmão Wilton, muito obrigado pela sua presença neste momento. Um abraço, meu irmão querido. Então, o nosso maior objetivo em combater o duelo, meus amigos, é a nossa felicidade espiritual. Precisamos combater esse inimigo. Olha só o que Paulo diz em sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim: combatei o bom combate. O que é que Paulo quer dizer com isso? Combatei o bom combate. O bom combate para Paulo e para nós que queremos seguir as pegadas de Jesus é a gente combater o nosso orgulho. O duelo contra nós mesmos. Esse é o maior duelo. E aí eu pergunto a você, que está nos acompanhando neste momento, meu irmão. Ainda existe o duelo hoje? Pode comentar, pode escrever. Se quiser falar, eu te coloco ao vivo. Quem quiser falar, quiser comentar ao vivo, fique à vontade, que a gente coloca no ar, coloca ao vivo. Então, Paulo nos convida para esse bom combate. O que é que Paulo quer dizer com isso? O bom combate nada mais é do que a gente combater o orgulho, a gente combater a vaidade, o preconceito, a prepotência, o ciúme, tudo de ruim que nos atrapalha e que a gente se esforça para combater. Esse é o bom combate. Esse é o duelo que ainda existe e ainda existirá enquanto a gente permanecer envolvido nesses males que nos prende aqui na Terra, que nos prende a fazer as coisas erradas, que nos prende a fazer o mal. Então nós devemos combater, sim, esse que você acabou de falar é um deles. Exatamente, meu amigo. Então, o maior duelo que nós devemos combater, devemos travar contra nós mesmos é o orgulho. Porque o que é o orgulho? O orgulho é algo que a gente acha que nós somos superiores a todo mundo. Que a gente não pode ser contestado, nem ao menos comparado com alguém. Isso é um grande mal que nós adquirimos ao longo da nossa existência. Deus não nos criou para fazer o mal a ninguém. Deus
nos criou simples e humilde para fazer o bem. Jamais Deus iria criar uma criatura para tirar a vida do outro. Jamais. Deus iria criar uma criatura para destruir a sua própria obra. Porque nós somos obra de Deus. Portanto, Deus é perfeição absoluta. Deus é amor absoluto. Nós somos uma centelha de Deus. Porém, o orgulho embaça, obscurece essa centelha de Deus que está em cada um de nós. Só que o orgulho, ele obscurece. E o que é o orgulho? O orgulho é o excesso, é o descontrole do amor próprio. O que é o amor próprio? O amor próprio é você se amar, é você se respeitar. Isso é o amor próprio. Você se valorizar. Quando você se valoriza, você se ama, você se educa, quando você tem esse auto-amor, isso é amor próprio. Porém, quando esse amor próprio ele perde o equilíbrio, ele extrapola o equilíbrio, o respeito, quando ele extrapola o respeito, o limite, ele se transforma em orgulho. Então, o orgulho, a gente deve combater o orgulho, para que a gente não diga, para que a gente não se ache melhor do que ninguém. Perante Deus, meu irmão, nós somos iguais. Não existe ninguém melhor do que outro. Se nós somos formados, seja lá em que curso for da academia, não nos proporciona grau melhor do que um analfabeto. Em hipótese alguma. Um médico, um doutor, um engenheiro, um advogado, seja ele quem for, ele pode ter o maior poder aqui na Terra, mas jamais ele será melhor do que um mendigo, do que aquele que está lá no lixão, reciclando o material. Ele jamais será maior do que aquele que está lá numa favelinha, sofrendo as dificuldades que a vida lhe proporciona. Por que ele está lá sofrendo as limitações? Porque ele não teve a oportunidade que o outro teve, do que aquele doutor esteve. Por isso que ele se assujeitou a ir lá para aquela favela. Mas não é lá que ele vai deixar de lutar pelo seu amor próprio. Lá mesmo, aonde ele estiver, ele precisa ter amor próprio para poder ele se valorizar e ele dar um passo adiante. É esse o objetivo do amor próprio. Quando você tem amor próprio, você pode estar aonde você estiver. Você pode ser o que você quiser. Com amor próprio, você se ergue das quedas. Quando você cai na vida, diante das dificuldades, e você tem aquela força de vontade que sai das suas entranhas da alma, você consegue se erguer daquela queda espiritual, daquela queda moral. Seja bem-vindo, meu irmão, Gels Espírita. Seja bem-vinda. Então, nós estamos falando aqui, meu irmão, sobre o duelo. E está no capítulo 11, Amai vossos inimigos. Já fixei aí o duelo. Então é muito importante que a gente se ame, mas que não seja orgulhoso.
Então vamos continuar aqui a leitura do Evangelho, o duelo. Expor. Então pouco importa as asperezas da vida. Então pouco lhe importa que as sarças e os espinhos do caminho estreito lhe ameacem, provocando arranhões. Eles o roçam, sem atingi-lo, e por isso não prossegue menos no seu curso. Ou seja, se você tem um objetivo de seguir a Jesus, observem bem, se você tem um objetivo de seguir as pegadas de Jesus, o que tiver na sua frente que venha lhe impedir de seguir, você não vai baixar a cabeça e não vai recuar, porque a sua vitória é bem maior do que os empecilhos. Os arranhões que as sarças, que os espinhos irão lhe provocar, é o mínimo em relação à sua felicidade no mundo espiritual. É o mínimo, porque a sua realização maior é a sua conquista espiritual. É você estar com a sua consciência tranquila do dever cumprido, daquele objetivo que você elegeu. Qual é o meu objetivo? É seguir as pegadas de Jesus, o que Jesus me pediu para fazer. Então eu vou seguir. Mesmo que esses espinhos queiram me impedir, mas eu vou seguir, vou tirando das minhas entranhas esses espinhos, alguns que penetrarem os meus tecidos, os meus pés. Irei puxar espinho por espinho e vou seguir Jesus. Mesmo que alguém ponha uma coroa de espinho em minha cabeça, mas a coroa espiritual é maior do que os espinhos que alguém venha a me colocar. Então, expor seus dias para se vingar de uma injúria é recusar diante das provas da vida. É semelhante, é sempre um crime aos olhos de Deus, é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesse iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Ou seja, muitas vezes nós queremos a qualquer forma se vingar de alguém que nos feriu. Se a gente que tivesse em sã consciência diante das leis divinas, nós nos acharíamos ridículos. Os nossos planejamentos para conseguirmos destruir alguém que nos feriu. Isso é ridículo. O único objetivo, aliás, o único duelo e bom duelo que a gente deve travar é o duelo contra as imperfeições que todos nós ainda carregamos. O orgulho, a vaidade, o preconceito, tudo de ruim que a gente carrega. São esses adversários, são esses inimigos ocultos que nós carregamos, que a gente deve travar um duelo contra eles, um bom combate, como nos ensina o apóstolo Paulo em sua segunda epístola aos Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então, há crime no homicídio pelo duelo. Continua a mensagem.
vossa própria legislação o reconhece, que é um crime, o duelo. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. O duelo ainda se acha intrínseco nas nossas almas. Com certeza, meu irmão. Com certeza. Agora, por que ainda ele se encontra? Porque nós ainda queremos ser melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós deveremos ser humildes. Devemos cultivar, meu irmão, a humildade, a simplicidade. Porque esta vida aqui é passageira. Ninguém, como já falei, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Então, quando a gente se acha melhor do que o outro, quando a gente sobe no patamar do orgulho, quando a gente fica em cima do palanque da avareza, do orgulho, do poder, esquecemos do nosso próximo. A gente fica olhando para o nosso próximo com desprezo. Quando a gente não respeita, não ama o nosso próximo, a gente fica em cima do orgulho, do palanque do orgulho. E aí a gente vê o nosso próximo com desprezo. E não é assim que a gente deve olhar. E como muito bem você falou aqui, ainda existe muito orgulho na humanidade. Porque ainda não temos a coragem de nos libertarmos deste orgulho. O orgulho é quem nos impede de ser feliz. Por quê? A gente não quer ser menor do que o outro. Sempre queremos ter mais poder do que o outro. Eu fico incrível com a dualidade das pessoas. Cada um que queira duelar mais forte do que o outro. Se você tem um ponto de vista sobre um determinado conhecimento, e o seu amigo, até então amigo, que ele discorda do seu conhecimento, e você fica, conhecimento vai, conhecimento vem, conhecimento vai, conhecimento vem. Fica aquele lenga-lenga, como dizia minha mãe. Eu tenho mais conhecimento do que você. Ah, o outro vai e rebate. Quem tem sou eu. E aí vai aquela peleja, aquele duelo, aquele confronto, e de um amigo você perde aquele amigo. Porque ele se transforma num inimigo. Porque nenhum dos dois teve a humildade de calar-se diante daquela peleja, diante daquele duelo. Por isso que é tão difícil da gente combater esse duelo, da gente combater, como diz Paulo, esse bom combate. Vamos continuar a mensagem. Quando quiser, pode comentar, meu irmão. Continue com seus comentários que está me ajudando nesse estudo de hoje. Então, lembrai-vos de que vos será hoje as competições, até mesmo nas casas espíritas, deixa bem claro a existência ainda do duelo. Com certeza, assina embaixo no que você está dizendo. A gente vê muitas casas espíritas, meu irmão, se discutindo, se degladiando, se separando.
Olha só, casas espíritas que são fundadas a partir de uma divergência. Olha só, casas espíritas são fundadas na mesma cidade, a partir de uma divergência. Só porque não concorda com uma divergência, com o pensamento da maioria de um grupo, daquele grupo, e aí eles não conseguem entrar num consenso. Continua duelando e aquele clima fica muito tenso, muito pesado, e aí eles preferem abrir uma outra casa espírita para se ver livre daquela contenda que houve na casa espírita. Uma solicitação para a participação do seu vídeo ao vivo. Boa noite, Marcos. Opa, meu irmão! Ah, rapaz, que bom, rapaz! Não vou atrapalhar a sua live, que está ótima, tá Que certo? maravilha que Quero você está apenas me participar acompanhando. um pouco, viu? Eu faço parte do AETEU, não é? A gente sempre faz os nossos trabalhos aos domingos, nas quartas também e nos sábados. Mas isso que você está falando aí é muito importante, não é? A questão do duelo. Nessa época aí, né? Vou ser rápido por causa do tempo. Nessa época aí, Kardec se reportava, né? O Evangelho em si, aquelas contendas que iam aos finalmente mesmo, onde as pessoas sacavam de armas para tirarem a vida das outras, né? Mas hoje a gente ainda percebe que o duelo está em nós, porque muitas vezes basta que alguém pise nos nossos pés para que imediatamente a gente mostre quem de fato nós somos. Dentro de casa também, não é? Às vezes um desentendimento, nós não aceitamos uma posição que foi de certa forma promovida pela nossa mulher, pelos nossos filhos, e aí a gente responde à altura com a intensidade de força muito grande. Então isso é o quê? É o duelo ainda intrínseco dentro de nós. E dentro das casas espíritas, acho que ainda é mais difícil a situação, porque muitas vezes nós somos tolhidos em nossas fraquezas pelas influências dos espíritos que se aproveitam das nossas invigilâncias para que a gente aí então, de certa forma, não é? Se perturbe, se desequilibre, se desajuste, não aceite o outro, discutimos com o outro, não é? Venhamos a algerizar a posição do outro, às vezes a própria simpatia. Então, tudo isso são sinônimos do duelo ainda intrínseco na alma de todos nós. Então, é muito importante realmente fazer esses estudos do Evangelho e essas divulgações que você está fazendo na noite de hoje. Mas eu não quero atrapalhar o teu trabalho, tá? Desejo a todos vocês de Pombal, porque teve algumas pessoas que entraram na nossa live também. E agradecemos, tá? De coração, poder retribuir também desta forma. Então, muita paz e que Jesus te abençoe a todos vocês de Pombal, tá bom? Meu irmão, tu é de qual cidade, meu irmão? Não entendi como é? A casa espírita que você faz parte é de qual cidade? É o Aeteu aqui de Jaboatão, em Ah, sim, Jaboatão dos de Guararapes. Pernambuco. É o Que bom. Aeteu. Eu É, participei de uma domingo, parece que eu estava promovendo um estudo, era? ontem eu estava fazendo o trabalho ontem, e fui eu que fiz o trabalho ontem, tá bom? Pronto, eu acompanhei vocês ontem, eu lembro. Que bom, obrigado pela sua presença e por nos ajudar. Viu?
Assim seja. Muita paz, viu? E boa noite para você, tá bom? E bom trabalho. Continue com o seu trabalho, Vou, tá bom? fique com Deus. Rosemari, não é isso? Seja bem-vinda, minha querida irmã. Que Deus te abençoe. Márcia também deve estar presente, né, Márcia? Seja bem-vinda a todas e todos. Então, continuando aqui o estudo do duelo. Ah, ótimo. Ah, é teu, exatamente. Obrigado, meu irmão Aluprécio. Muito bem. Gostei muito do seu estudo também, meu irmão. Então, nós precisamos combater esse tipo de sentimento horrível que tem em cada um de nós. Enquanto a gente não baixar o lombo, como dizia minha mãe era uma criatura analfabeta do conhecimento acadêmico, mas ela tinha umas expressões muito interessantes que ela dizia: a gente precisa baixar o lombo. Enquanto a gente tiver com o lombo endurecido, o cangote endurecido, de não aceitar a verdade, mas também de ser humilde, de ouvir o outro, a gente vai sofrer muito e esse duelo continuará existente em nossos corações. Então, como eu estava dizendo, meus irmãos e irmãs, muitas casas espíritas, elas se fundem, elas começam a partir de uma discussão na casa espírita, em um grupo espírita. Porque há umas divergências e uma boa parte daquele grupo não aceita, não entende o outro e não querem de forma alguma aceitar o outro, o pensamento do outro. Preferem, então, fundar uma outra casa espírita para continuar as pregações, para continuar o seu pensamento. Então, o duelo ainda existe em nossos corações, no meio da humanidade e continuará por muito tempo. Até um dia a gente combater o orgulho existente em cada um de nós. Vamos continuar aqui o estudo do duelo. Quem quiser participar ao vivo, fica à vontade, que a gente coloca ao vivo. Então, lembrai-vos de que vos será perdoado, olha só, será perdoado segundo houver de perdoado vós mesmos. Ou seja, o perdão será dado para nós conforme a gente tenha perdoado o nosso irmão. O perdão não é para Deus. Tem gente que diz: Deus perdoa você. Deus me perdoa. Deus não se ofende com as coisas ruins que eu faço. Porque Ele é perdão supremo. Deus é amor supremo. Deus é misericórdia supremo. Deus não se ofende. Agora, eu me ofendo com o meu próximo. O meu próximo se ofende comigo. Logo, o perdão é para nós, seres humanos, que nos ofendemos um para com os outros. Por isso que a gente deve perdoar uns aos outros, para que esse duelo possa ter um fim um dia. É aí quando o duelo irá se acabar no meio da humanidade, no seio da humanidade. Então, o duelo, ele está recheado. O duelo está recheado de orgulho, de avareza, de preconceito, de todo sentimento ruim, de todo sentimento contrário ao amor.
Então, o nosso maior julgamento, o nosso maior julgador está em nossa consciência. O tribunal da nossa consciência, o nosso tribunal. Aqui está a nossa defesa e está os nossos acusadores. Aqui está a nossa defesa e os nossos próprios julgadores. Então, quando a gente se predispor a nos julgar, que nós somos seres cheios de orgulho, de avareza, de preconceito, de tudo quanto é ruim, a gente continua sendo julgado por nós próprios. E esse juiz, esses acusadores, esses defensores, irão para conosco onde quer que estejamos. Que estejamos aqui em Pombal, na Paraíba, no Brasil, em qualquer continente, ou até mesmo na erraticidade, no mundo espiritual, eles estarão conosco, porque eles estarão em nossa consciência. Esse tribunal é quem vai nos salvar ou nos condenar. Não é uma condenação para o fogo do inferno. Não é uma salvação para um céu cheio de paraíso, mas é um céu de uma consciência tranquila, uma consciência libertadora que vai dizer: você está salvo. Salvo de algo ruim que estava dentro de você. É esse céu que vai nos proporcionar muita felicidade, que vai nos proporcionar uma felicidade eterna, uma felicidade que a gente não tem preço. Uma felicidade que a gente, mesmo estando no meio da turbulência que o planeta nos proporciona, mesmo assim a gente é feliz. Porque é a consciência tranquila do julgamento que a gente fez, que nós estávamos errados e nos corrigimos daquele erro. Então, o duelo deve ser travado. O bom duelo, o bom combate, deve ser travado, meus irmãos e irmãs, constantemente. Constantemente. Se queremos seguir as pegadas do Mestre Jesus. Agora, se não queremos, aí a história é outra. Aí, neste caso, deixemos a vida nos levar, como diz Zeca Pagodinho. Só que um dia, cedo ou tarde, a gente terá que despertar. Despertar para Deus. Porque nenhum ser que Deus criou foi criado para a maldade eterna. Nenhum. O próprio Jesus disse que nenhuma ovelha que desgarrada daquele rebanho se perderá. Porque aquele pastor irá buscá-la, seja lá onde ela estiver. Então, nós jamais iremos ficar perdidos na estrada da maldade. Jamais. Porque Jesus irá nos buscar. Deus está sempre de braço aberto, nos esperando, nos aguardando, para que a gente desperte desse caminho de erro. Aqui. Então, pelo perdão vos aproximais de Deus. Pelo perdão que a gente se aproxima de Deus, de Jesus. Porque a clemência é irmã do poder. Olha só. Onde existe o poder,
ao mesmo tempo existe a clemência. Mesmo que você se considere poderoso aqui na Terra, mesmo que você se considere poderoso aqui na Terra, Glória, pelo amor de Deus, procura o lado aqui, Glória. Tem dois lados aí, tem um lado largo e um lado estreito. O poder, ele é passageiro. Se você se acha aquela pessoa poderosa, que não vê o seu próximo como irmão, que você não tem clemência para com seu irmão, mas um dia você vai ter. Porque o poder, ele vai lhe provocar dor, sofrimento, e você vai despertar para a vida. Por isso que o poder e a clemência é irmã uma da outra. Lembrai-vos. Então, o perdão nos aproxima de Deus. Somente. Só perdoando que a gente vai se aproximar de Deus. Muitas vezes, quando a gente está sofrendo, e muitas vezes a gente diz assim, Deus esqueceu de mim. Jesus esqueceu de mim. Tanto que eu clamo, tanto que eu peço a Deus, tanto que eu peço a Jesus. E esse sofrimento não passa. Mas é porque a gente não está pedindo com sinceridade. É porque o nosso pedido ainda não tem sinceridade. E a gente ainda é merecedor de tal sofrimento, de tal dor. Por isso que a gente ainda não se aproximou de Deus. Deus está do nosso lado. Jesus está do nosso lado. Maria Santíssima está do nosso lado. Nossos anjos de guarda estão do nosso lado. E por que a gente não percebe? Por conta do orgulho, meus irmãos e irmãs. Por conta do orgulho, que a gente não quer dar o braço a torcer. São o orgulho, o egoísmo, a avareza, o preconceito, tudo contrário ao bem, que nos distancia de Deus. Não é que eles saíram de perto de nós, mas é que a nossa dureza de coração, de espírito, nos distanciou fluidicamente, espiritualmente, de Jesus, de Deus, de Maria Santíssima, dos anjos amigos que nos protegem. E aí quem nos aproxima são as entidades que nos provocam sofrimento. Só que esse sofrimento não são das entidades infelizes. Esse sofrimento é nosso mesmo. É uma colheita que a gente semeia. A gente não pode dizer que esse sofrimento, que essa dor, é os nossos irmãos espirituais infelizes que nos provocou. De forma alguma. Eles não têm culpa pelo nosso sofrimento. Nós somos os próprios culpados. Então, por isso que o perdão deve ser entre nós e o nosso irmão, e não para Deus. Por isso que a gente deve se perdoar e perdoar a quem nos ofende. Como nós já estamos chegando ao fim da live, só falta apenas 5 minutos, na próxima segunda-feira, a gente continua com o duelo, porém no item 12, que é uma psicografia de Santo Agostinho, que ele vai falar sobre o mesmo assunto, sobre o duelo, que está no capítulo 12, de Amai os vossos inimigos. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e ao nosso irmão Aluprécio, que participou com seus comentários, e obrigado a todos, que Deus abençoe os lares e as famílias de vocês. Então eu vou pedir agora para fazer a prece. Quem quiser fechar os olhos, fique à vontade.
Elevemos os nossos pensamentos a Deus, rogando ao Pai da vida a paz e a sabedoria. Deus, Pai de infinita bondade, muita gratidão pelo dom da vida. Mais um dia, Senhor, esse vida. Muita gratidão. Gratidão pelo pão de cada dia. Gratidão, Senhor, pela água que nos sacia. Gratidão pelos amigos, em especial pelos amigos espirituais, anjos de guardas, amigos. Gratidão, Senhor, pelas bênçãos, inúmeras bênçãos que recebemos, pelos milagres da vida. Mas te pedimos, Senhor, te pedimos sabedoria, discernimento, para saber duelar conosco mesmo, dissipando de cada um de nós o orgulho, filho do egoísmo, que possamos, Senhor, com dignidade e humildade, duelar com toda a força de nossos corações e alma, retirando de nós esse egoísmo, chaga de toda a humanidade, e que possamos ver o outro como irmão, tão necessitados como nós. E pedimos, Senhor, que limpa todos os ares do vírus do Covid, que cura todos os nossos irmãos infectados, que permita aos espíritos de luz, aos benfeitores amigos, receber e conduzir para uma das moradas do Pai os nossos irmãos que já se foram desta vida, que cumpriram o seu papel, o seu combate aqui no planeta Terra. Mas pedimos, Senhor, a cura especial do vício, do egoísmo no coração da humanidade. Ilumina, Senhor, um raio, uma centelha do seu amor, seja derramado sobre cada criatura, que com coragem, discernimento, humildade e, acima de tudo, com sabedoria, possa combater o combate pelos nossos governantes, que governe com sabedoria e humildade, observando que o poder é temporário e tudo que se planta se colhe. Ninguém poderá colher espinho onde se planta grão. Pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que pleiteiam a cadeia